E nós estamos aqui diretamente de Londres. Primeiro vamos gravar com o responsável da América Latina e depois nós vamos gravar com um trader de Chicago. As leis internacionais, elas são muito mais estáveis e mais seguras do que as leis brasileiras. Could you tell us about your technique? Was fortunate enough to be in an environment where we were developing quantitative strategies with a mathematician that was Oxford-based. One of the precepts of that was he utilized this. A diferença principal da Tickmill é que os fundadores são traders. Nossa, esse bicho opera pesado. Então não é gente que vem de uma outra indústria e viu que na corretagem consegue ganhar dinheiro. Which kind of qualities should one develop to win in this career? I think you have to experience the pain before you really fully understand what the discipline really is, unless you can do it beforehand. But for me, there are two things. Fala, meu jovem, nós estamos aqui diretamente de Londres, estamos aqui no Reino Unido e hoje nós vamos gravar. Conseguimos que alguma corretora abrisse as portas para nós, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o mercado internacional, falar sobre o crescimento desse mercado e como que a gente consegue aproveitar esse crescimento, tá? Então, de antemão, quero aproveitar aqui para pedir para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like, porque isso é inédito. Nós somos o primeiro podcast a vir dentro de uma corretora internacional para saber de fato como as coisas funcionam, né? E falar um pouco mais sobre o crescimento desse mercado e qual é a visão, inclusive, que eles têm do nosso mercado, do mercado brasileiro, beleza? Primeiro vamos gravar com o Bruno Huertas, tá? Que é o responsável da América Latina, e depois nós vamos gravar também com um trader de Chicago. Bora? Então agora a gente vai ali agora a gente vai lá no escritório da Chico, a gente tá subindo aqui. Aqui vocês vão ver basicamente um pedaço da corretora. Obviamente não dá pra gente mostrar tudo, enfim, porque é uma corretora, então tem setores que a gente, né, não pode entrar. Inclusive tem um cara operando aqui, um cracudo operando aqui, também conhecido como o Dazito, né? Você não tá tomando loss internacional aí não, né? Olha esse Bitcoin aqui, velho. Olha. Avisou o povo aí que você vendeu? Falei que no diário. Boa. Tá aqui no 0 a 0. Tá bom. Tá indo. Tá bom. Não passando vergonha. Boa. And so that's it. É isso, gente, tá? Depois a gente vai gravar aqui, depois vamos gravar lá com o pessoal, o trader que era trader lá em Chicago, que tá ali na salinha também. Então, pessoal, agora a gente vai bater um papo com o Bruno Huertas, né? O Bruno Huertas é quem abriu as portas aqui pra gente dentro da Tickmill, né? Como eu já falei para vocês, a gente saiu procurando corretoras que pudessem nos receber, que pudessem trazer, de fato, informação pra gente, pra nós traders brasileiros. E o Bruno, assim, muito prontamente, muito facilmente, inclusive, acabou possibilitando com que nós viéssemos, né, aqui na sede da Tickmill, no Reino Unido. E aí eu peguei ele pra Cristo aqui e falei, bicho, tu vai no mínimo trocar uma ideia com o pessoal, porque ele sabe muito, né? Hoje ele lidera o time da América Latina toda, né, incluindo o Brasil aí, e eu acho que ele é o cara certo para trazer mais informações para nós, principalmente sobre, né, Forex, CFD, enfim, sobre o mercado internacional no geral. Então, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado essa empreitada, porque eu sei que o seu negócio não é muito com as câmeras, né, não tem nada a ver. Mas mas eu acho, imagina, eu te agradeço e eu acho fundamental quando você fala de ter aberto as portas. Eu acho que esse tipo de trabalho é fundamental para as pessoas conhecerem, as pessoas efetivamente saberem o que existe por trás, que não é só uma plataforma online e tem 2, 3 pessoas só atrás. Eu acho que esse tipo de trabalho é muito bom para a gente conseguir tirar dúvida, esclarecer e para o pessoal entender o que existe por trás de quando você loga na sua plataforma, o que acontece depois. Boa. Antes de mais nada, só para a gente poder te conhecer um pouco, né? De onde que você veio, vamos assim dizer, como é que você caiu no mercado financeiro, né? Há quanto tempo você está trabalhando já com o mercado internacional, principalmente com o mercado de Forex e de CFDs? Legal, vamos lá. Eu fiz administração de empresas, entrei em 2001 na faculdade, eu tenho 41, vou fazer 42 anos agora. Logo meu primeiro trabalho, não o primeiro, mas o segundo, sem contar estágio, foi num banco, no ABN AMRO Bank, onde eu já tive contato com quase todo mundo financeiro, desde o back-office, do departamento financeiro do banco, até mesa de operações depois. E logo em 2005 eu já fui para fora do Brasil trabalhar em mesas de operação
de corretoras internacionais. Na época, as corretoras elas estavam basicamente localizadas na Suíça e os escritórios de representação delas eram no Uruguai, em Montevidéu. Então, desde 2005, 2006, eu trabalho com o mercado de derivativos. A gente chama FX e agora CFDs, mas no fundo eles são ativos, são derivados, né? Derivativos que a gente chama. Então eu tenho, 2006, quase 20 anos trabalhando em corretoras, em mesas de operação, em fundos de investimento, e agora eu estou desde 2020, então estou há 5 anos na Tickmill liderando a operação para Brasil e América Latina. Tá, vamos lá. Cara, tem um ponto muito interessante no Brasil, aqui no público trader principalmente, quando a gente fala que vai operar mercado internacional, o pessoal sempre fica na dúvida, né? Puta, começa por onde, eu abro conta por onde, como é que funciona, e aí sempre traz aquela insegurança. O cara fala, puta, peraí, parece que quando o meu dinheiro tá aqui sei lá, tá eu vou dar um exemplo, não vou dar um exemplo de uma corretora especificamente, então parece que quando o meu dinheiro tá aqui no Banco do Brasil, parece que tá mais perto de mim, agora Sim. internacional parece que tá longe, né? Como basicamente a gente poderia explicar para o brasileiro, para o trader brasileiro, por que é seguro, por exemplo, né? Abrir uma conta numa corretora igual a Tickmill, por exemplo, e mandar dinheiro para cá. Eu vou agora tentar falar não de Tickmill como tal, mas do mercado internacional como tal. Perfeito, melhor. Porque eu acho que aí eu despersonifico a pessoa Bruno e a pessoa Tickmill. Boa. Então vamos lá, se a gente for comparar o que é você está aqui comigo tem alguns dias já, a gente estava na Espanha, agora está aqui em Londres. Certo. Você consegue perceber a diferença? A dimensão. A dimensão do negócio. Sim. O que acontece no Brasil? A gente tem um mercado financeiro que é relativamente desenvolvido, com instituições financeiras grandes. E a gente fica muito limitado, ou ficou por muitos anos limitado àquela realidade. Então a gente tem uma dificuldade do idioma, então a gente fala português, fora fala inglês, ou às vezes fala espanhol. As instituições financeiras, até acho que antes do Covid, mais ou menos, pouca gente sabia quem que era um Bank of America. Eu acho que depois que o mundo veio para o digital, as pessoas começaram a abrir um pouco a cabeça e eu não tenho dúvida de que isso aconteceu para o mercado financeiro internacional também. Então, assim, o mercado financeiro internacional ele existe muito antes do mercado brasileiro. Então, antes de existir Bolsa de Valores no Brasil, já existia Bolsa de Valores aqui em Londres. A gente deu uma volta no final de semana e a gente viu prédios de bolsas de valores de 1.200. 1.300 do ano, eu estou falando, pessoal, do ano 1.200, 1.300. Então isso já existe no exterior há muitos anos. E aí a gente pode falar de Nova York, pode falar 10 horas de Nova York. Então, acho que esse é o primeiro paradigma, assim, é mais seguro operar no Brasil ou fora? Vamos lá, tem coisas ruins no Brasil, tem coisas ruins fora. Tem coisas boas no Brasil, tem coisas boas fora. Separar esse joio do trigo, eu acho que realmente é uma dificuldade. E demanda que as pessoas investiguem, e eu acho que esse conteúdo que você cria e que você vai soltar de mercado financeiro internacional agora é um divisor de águas para o mercado, porque muita gente tem dúvida, muita gente. Então assim, a primeira coisa, por que é seguro, né, no exterior? Porque essa questão do Brasil e você se sentir seguro no Brasil é muito normal, é psicológico. Você fala assim, eu vejo o Banco do Brasil, tá na minha esquina, se acontecer qualquer coisa, eu corro lá. Né? Mas isso também foi uma realidade de que a gente está muito longe geograficamente das grandes potências. Né? Então pensa que, você voou aí Brasil, Europa. São 10 horas voando. Tem que cruzar o Atlântico para você chegar. Então imagina que aqui na Europa, não. A gente veio de Madrid para Londres, o quê? 2 horas? 2 horas. É o que a gente faz São Paulo, Salvador? Entendeu? É o que a gente faz São Paulo, Salvador? Então pensa que aqui na Europa, essa questão de que eu sou espanhol e eu tenho dinheiro na Inglaterra, eu sou português e eu tenho dinheiro na Suíça, eu sou italiano e eu tenho dinheiro em Luxemburgo, é uma coisa que é muito tranquila e é muito simples, todo mundo tem esse acesso. Por quê? Porque as leis são muito parecidas e geograficamente a gente está perto. Então, não existe esse dilema como existe no Brasil, eu sou brasileiro, tenho meu dinheiro fora, tá seguro. Aqui já é uma coisa completamente diferente. Então assim, gente, para responder mais diretamente a pergunta,
As leis internacionais, elas são muito mais estáveis e mais seguras do que as leis brasileiras, embora eu entenda que o Brasil a gente entende, né? O advogado é nosso amigo, o contador é nosso amigo, mas aqui fora o mercado financeiro existe há muitos mais anos do que no Brasil. E isso fez com que os reguladores e as instituições financeiras isso faz com que as instituições financeiras sejam muito mais maduras. Então, você ter essa preocupação realmente tem razão, porque tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa ruim no Brasil. Sim. Opa! Mas quando você for trabalhar com uma corretora internacional, a primeira coisa que você veja é onde está a regulação. Como é que você vai para ver isso? Toda empresa regulada, lá no final, no rodapé do site, você vai ver todas as regulações. Então, por exemplo, se você entrar agora no site da Tickmill.com e rodar lá para baixo, você vai ver todas as regulações no rodapé, inclusive a desse escritório, o número da regulação da FCA, o endereço onde você está sentado aqui agora, então está tudo lá. Busque sempre uma corretora extremamente regulada, quanto mais regulada ela for, mais seguro o seu capital vai estar. Tenha preferência sempre para corretoras que estão reguladas na Europa, de preferência em Londres. Boa, e uma coisa interessante também que eu gosto de trazer é que, bem na verdade, eu fui assim por muito tempo, então eu posso falar isso com uma puta propriedade. Eu fiquei muito tempo só no mercado nacional. Uhum. E aí eu tinha preguiça de pesquisar as corretoras de fora. Falei, ai, cara, pesquisar corretoras de fora, dá um puta trabalho, como é que eu vou saber? É o que você falou, como é que eu vou saber separar o joio do trigo? Eu não pensava nessa questão de regulação, essas coisas, enfim. Até porque esse tipo de informação que a gente tá levando aqui também, ela não existia. Ela não existia. Ou, então tinha lá do Zezinho Trader, que falava disso, mas ele prometia 20% ao mês. Como é que eu vou confiar num cara desse? Não, eu tem falei, condição. Tu me complica, né? E uma coisa que eu penso, assim, né, que não só eu demorei para começar no mercado internacional, né, eu comecei operando ouro em 2022, eu já estava com quase 10 anos de mercado, e aí depois de 10 anos eu fui dar meu primeiro clique no mercado internacional, que foi no Gold, foi no ouro. E aí na época eu ficava pensando, cara, a gente é muito burro, né, porque assim, o nosso dinheiro, a gente fala, meu dinheiro tá ali no Banco do Brasil. Cara, o Banco do Brasil tem vários investimentos, inclusive internacionais. Não, e então, assim, instituições... Você não sabe onde está seu dinheiro. Exatamente. Isso é uma... A gente pensa, às vezes, como se a gente estivesse na década de 1930. Tipo assim, meu dinheiro tá em 1910. Não, tá guardado numa caixinha. Porra, seu dinheiro tá em qualquer lugar do mundo. Mas eu tava vendo, Vasco, agora de manhã, os números do Itaú, e tem assim, Itaú Brasil, Itaú Colômbia, Itaú Uruguai, Itaú Luxemburgo, Itaú Estados Unidos. Então assim, e muita gente não sabe. Se perguntar, fala assim, realmente, o Itaú é um banco brasileiro, mas ele tem Itaú Japão. Nem eu sabia que tinha Itaú no Japão como banco. Você tá entendendo? Então assim, até as instituições maiores brasileiras estão fora no exterior. Por quê? Porque quando você abre, acho que agora você pode falar, né? Assim, quando você abre a sua cabeça para o exterior, e você vê como é que é Londres, a gente está aqui o final de semana todo andando, não tem como, você abre a cabeça para o mundo. Não, é outro mundo. Outra realidade. É outro mundo, é uma imensidão, é uma dimensão totalmente diferente do nosso mercado local, né? E é o que eu falo para todo mundo. Fala, mas o mercado local eu gosto, eu amo. Se você gosta, eu amo. Entendeu? Não vou deixar de operar mini índice, mini dólar. Isso é um fato. Isso é fato, né? Só que a gente poder abrir o leque é sempre muito importante para o trader. Senão ele fica refém de 2 ativos. E aí, se você ficar refém de 2 ativos, é uma das piores coisas que tem para você, trader. Pode acreditar no que eu estou te falando. Se você é novo, principalmente, ou se você nunca pegou uma fase ruim do ativo que você opera, você vai me entender, tá? E assim, abrir esse leque é fundamental para a sua sobrevivência, minimamente. Não, é saudável, né? É a coisa do capitalismo. Quanto mais concorrência tem, maior mais eficiente é o mercado. Perfeito. Então você poder... Tem gente que tem limitação de horário, está trabalhando, precisa operar mais à noite, mais de manhã. Tem gente que precisa de outro tipo de liquidez. Então o mercado internacional chega para isso. Boa, boa. E aqui, vamos falar basicamente, já que vocês abriram as portas aqui, eu acho que é justíssimo, inclusive, a gente falar sobre isso, né? O que é a Tickmill especificamente? Tá. Né? O que ela oferece hoje, né? Qual tipo de serviço que ela presta, quais são os ativos que o pessoal opera aqui, tá bom. E assim, e qual que é o objetivo, vamos assim se dizer, da Tickmill frente a uma corretora que está buscando ali clientes do varejo no mundo todo, né? Eu sei que vocês já são enormes, né? E em várias regiões do globo, né?
E como que vocês basicamente enxergam esse mercado hoje do varejo? Tá. Eu vou tentar separar aqui, então, primeiro o que é a Tickmill, como é que a gente nasce, ao que a gente se dedica, no que a gente é bom e como é que eu vejo o varejo no Brasil, principalmente, tá? Então, assim, você conheceu um dos sócios da corretora recentemente. Sim. A diferença principal da Tickmill é que os fundadores, os dois irmãos, o Willimar e o Ingmar, são traders. Eles vêm do mercado financeiro. Nossa, os bichos operam pesado. Puta que pariu. Então, não é gente que vem de uma outra indústria e viu que na corretagem consegue ganhar dinheiro. Então, a história é muito parecida com a origem dos bancos brasileiros, ou seja, os bancos brasileiros são de banqueiros. Né? Quando você vai para corretoras, você vai pelo mundo e tem muita gente que não é do setor financeiro que é presidente ou é fundador de uma corretora. Uhum. Entende de outras coisas muito bem, mas não entende tanto de trade. Então, a Tickmill, ela nasce quando os dois fundadores, eles veem que dentro do mercado financeiro faltava alguma opção para o varejo. Então, eles operavam grandes fundos, operavam hedge funds e tudo mais, e falam assim, olha, a gente vê uma falha aqui na qualidade do atendimento, no spread, até acho que a gente falou sobre isso, né, Lizinho? O spread era muito alto. O spread era altíssimo, e falou assim, como é que pode o spread ser alto pro varejo e baixo pro atacado? Devia ser o contrário, né? Porque você no atacado consegue... o spread às vezes não importa tanto porque o volume negociado é muito maior. Então eles vão e fundam a corretora há 12 anos atrás. Tá? E a Tickmill, ela vem se diferenciando no mundo por principalmente 3 pilares. Então a primeira é custo do trade. Dificilmente você vai encontrar um spread tão baixo como na Tickmill para os ativos que a gente oferece. Então isso é um dos pilares da corretora. Todo produto que a gente lança novo, então por exemplo, a gente não tinha cripto, fomos lançar cripto. Quando lançamos cripto, uma das condições tem que ser o menor spread de todos. Então a gente vai e lança o CFD de cripto com o menor spread. Então esse é um dos pilares. Boa. Segundo, velocidade de execução. Tá? A velocidade de execução da Tickmill é uma das mais rápidas do mundo, caso você use um servidor, um VPS em Londres. A velocidade de execução da ordem é de 0,15 segundos. Então, o que isso mostra? Assim, por que vem esse negócio de velocidade de execução? A nossa tecnologia, eu falo que é muito parruda por trás. Servidores, velocidade para executar a ordem é uma coisa que a gente investe muito dinheiro. Para vocês terem ideia, pessoal, 68%, 69% de todo o volume da corretora vem de robôs. Vem do que a gente chama de expert advisors, que são robôs que fazem algo trading, né? Lançam ordens automáticas a mercado. Sim. Então, um robô para performar bem precisa de spread baixo e precisa de velocidade de execução. Boa. Então, esses são 2 pontos. E o terceiro é segurança. Então, assim, a gente acredita que numa indústria onde tem, como em todas as indústrias, como todos os negócios, tem coisa boa e coisa ruim, a gente oferecer segurança para o trader, um ambiente bem regulado, ele ter tranquilo com o capital dele aqui, uma empresa extremamente capitalizada. A gente não é essas empresas de queimar dinheiro em marketing, fazer um monte de propaganda. A gente trabalha pelos bastidores e vai construindo a nossa marca devagar. Então, efetivamente, assim, a gente é muito grande no globo, a gente engatinha em alguns mercados, mas é porque a nossa estratégia é de longo prazo. A gente respeita muito as leis, muito a regulação e a gente tem uma estratégia de longo prazo. Então, a Tickmill são esses 3 pilares. Spread baixo, custo baixo, velocidade de execução e segurança do capital. E eu acho que a gente nisso está conseguindo fazer bem. Boa, boa. É ótimo, inclusive. Todas as vezes que eu escuto isso e depois que eu vim aqui, né, que eu tomei noção da proporção de fato da empresa, né, e assim, o tamanho dela perante o mundo, vamos assim dizer, né, perante o planeta Terra. O mundo eu não sei, mas perante o planeta Terra, aqui eu conheço um pouquinho, estou conhecendo mais agora, né. Me traz uma tranquilidade absurda. Não, mas você sentiu diferença? Acho que isso é importante, porque totalmente. O que você vai sentir é o que o pessoal vai sentir, entendeu? Vamos, deixa eu entregar uma coisa que eu falei para você nos bastidores, a gente fala aqui. Quando eu fui abrir conta na Tickmill, eu operava em outra corretora. Tá. Quando eu fui abrir conta na Tickmill, eu saí já pesquisando, e aí chamei o GPT, chamei as minhas IAs para me auxiliar, né? E fui pesquisar sobre a questão das regulações, e aí uma das coisas que me chamou a atenção era a regulação na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, né? E aí eu falei, cara, mas para ter FCA,
porra, o que é necessário? Aí eu fiz uma comparação. Uhum. O que o grupo econômico precisa ter para ser regulado na FCA e o que precisa para ser regulado numa CVM da vida, por exemplo. Né? Ah, é diferente. E aí coloquei FCA, CVM e coloquei Austrália e coloquei... coloquei uma outra qualquer que eu não me recordo. Cara, o grupo, para ser regulado aqui, ele tem... Eu não posso falar, mas entendeu? Tem que ser... Ele precisa ter uma solidez muito grande, né? E aí, pela primeira vez no mercado financeiro, né, eu mandei mais dinheiro para a corretora. Entendi. Né? Foi a primeira vez que eu mandei mais de $50 mil para uma corretora. Porque antes não e eu vou te falar, não tinha mandado. Mas digo mais, tá? Eu pesquisei muito para poder ter essa segurança. Eu tive que pesquisar muito. Eu não vou mentir para você e falar, eu bati o olho, não sei o quê. Eu não bati o olho e achei que mas era tomara que todo mundo fizesse isso. Porque se todo mundo fizesse isso, a gente não teria... Eu falo assim, gente, só tem empresa ruim porque tem gente colocando dinheiro em empresa ruim. Sim. As empresas ruins não existem por si só. Óbvio. Entendeu? Ela precisa de cliente para colocar dinheiro, para continuar a operação dela. Então, se todo mundo fizesse o que você faz, toma o tempo necessário, dá uma olhada, verifica, investiga, vai devagar, começa devagar. Se todo mundo fizesse isso, eu acho que o mercado seria muito, muito melhor. E eu te falo um negócio da FCA, da regulação aqui, assim, são 2 desafios, pessoal. Um é você tirar a licença. Então, demora, precisa de dinheiro, precisa saber Deixa eu adivinhar o outro, manter. E manter, cara, às vezes eu tô conversando com ele, mas ele tá lá lendo um relatório de tecnologia, de como é que funciona, porque a FCA pediu que se a FCA vier e ligar para ele entrevistar, o cara tem que sair na ponta da língua o que tá acontecendo com toda a TI pronto. Por trás. Sim. Então, assim, manter a licença também é um desafio, porque eu vejo, eu não vou dar nomes aqui, mas você vê corretoras muitas que nos últimos 3 anos fecharam a operação britânica. Sim. Continuaram com a operação offshore, continuaram com a operação fora do mundo, mas fecharam a britânica. Não, e o mais legal é que aí o que eu mais gostei, na verdade, foi que depois eu posso escolher a conta que eu quero abrir de acordo com a alavancagem. Exato. Mas exatamente. O grupo econômico né, é muito importante. Né? Tipo assim, muito mais do que onde é que eu vou escolher, né? Exato. Tipo, qual jurisdição que eu quero por causa da alavancagem, né? Porque tem esse limite de alavancagem. Sim. No UK a alavancagem máxima é de 1/30. Exatamente. Mas o interessante, assim, a gente segue muitas determinações. O grupo econômico está todo embaixo de uma holding só. Então, quando você vai lá no final da página, fala assim, Tickmill é o nome do grupo de empresas de... Então tá tudo dentro de uma holding. E você conheceu o Willimar, você viu a diferença que é o cara, o que ele está preocupado, para onde ele está apontando, o tamanho da preocupação que ele tem com o negócio. Então é um pouquinho diferente. Não, isso aí foi muito show, isso aí foi muito importante mesmo, cara. E agora, uma pergunta sincera, né? As outras não foram sinceras? Não, é porque essa talvez você vai falar assim, porra, que pergunta, cara, tipo, não sei se eu quero responder. Mas você responde se quiser, se não puder a gente corta. Quando a gente se falou, né, que a gente mencionou sobre, vir pra cá, sobre vocês abrirem as portas pra nós, né, eu falo pra você que, assim, nenhuma corretora nem cogitou, falou assim, eu acho que dá certo. Nenhuma cogitou isso, né? O que passou na sua cabeça, assim? Você pensou assim, falou, cara, vou receber uns traders brasileiros aqui e tal, enfim, né? Isso faz parte, eventualmente, da forma como vocês enxergam o mercado brasileiro, assim? Vocês buscam se conectar como com esse mercado, basicamente? Cara, assim, óbvio que eu posso responder para você e eu vou responder uma questão muito pessoal aqui. Assim, se você perguntar aqui, sair aqui, perguntar quantas pessoas já vieram gravar aqui no escritório, provavelmente eu fui a única pessoa dentro da corretora que trouxe gente aqui para mostrar. É o chato, então, né? Porque tem um silêncio da eu sou o chato. Boa. Mas assim, por que eu acho isso importante? Assim, tem alguns mercados que você não precisa mostrar quem é a corretora. Então, assim, sei lá, para um cliente espanhol, um cliente italiano, ele já sabe que aqui existe, ele já sabe como funciona, ele não tem essa dúvida. Eu acho que mercados que ainda estão em desenvolvimento, como é o brasileiro, eu acho isso aqui, de trazer aqui para a corretora, fundamental. Eu acho fundamental. Porque essa seria a dúvida que eu teria se eu estivesse operando. Cara, eu vou te contar uma história, era 2008, 2009. Eu tenho conta até hoje na Interactive Brokers nos Estados Unidos. Cara, eu estava em Nova York, eu fui pro escritório da Interactive Brokers nos Estados Unidos. É 1 hora de Nova York, eu peguei e fui.
E quando você chega no escritório de uma corretora, você vê a dimensão do negócio, você vê o que acontece efetivamente. Porque no online a gente não tem muita ideia. Então trazer quem tiver interessado em falar sobre mercado internacional, assim, para mim é fundamental que a gente vá desvendando esses mistérios e essas dúvidas que as pessoas têm. Então o que passou pela minha cabeça, eu acho que tem uma coisa de, cara, assim, eu tenho 41 anos, né, assim, eu já não tenho 23, 24, eu não tô começando. Assim, esse vídeo aqui provavelmente vai ficar no ar muitos e muitos anos. Então eu acho que a gente, de alguma maneira, deixa... Eu não vou falar, não sei se é legado a palavra, mas a gente deixa um ensinamento para o público em geral, de que existem coisas fora, as coisas fora existem boas e ruins, como existem no Brasil, e acho que essa daqui é a maneira como a gente diferencia a boa da ruim. Assim, eu posso apostar com você. Pode ser que muita corretora te convide para Londres e vá... Conheça eles. Muitos poucos vão abrir quem é o sócio para gravar com o sócio, ver quem que é o sócio. Sim. Não, os caras não querem abrir nem os... Eu não sei se os caras ficam meio pensando assim, mano, o que esses caras querem fazer aqui? Tipo... Ué, só quer mostrar o que existe, né? Exato. Ué, é a mesma coisa que a XP não quer abrir o escritório. E a intenção é essa, Desculpa eu falar o nome, ou que o Banco do Brasil não quer abrir agência para você entrar. Não, e a intenção é essa mesmo. É meio ousado, porque eu acho que assim, tenho certeza, nenhum podcast nunca fez isso no Brasil. De falar assim, cara, eu vou pra fora, vamos conhecer essa galera aqui, etc. Porque a gente tá vendo, eu estou vendo com meus olhos que o mercado internacional tá crescendo no Brasil. Sim, entendeu? sim, e tá crescendo, assim, sem ninguém ter que ficar em mercado internacional, Não, as pessoas estão procurando o mercado internacional. Os traders estão abrindo o leque, entendeu? Então isso aí eu pensei, porra, vamos gravar na corretora, vai ser topíssimo, né? Tá sendo top? É top, muito show. Tá bom. Muito show, muito show. Inclusive, né, você muito provavelmente depois vai ver, né, o episódio com o Willimar, que é o fundador da corretora, tá? Assiste. Só te digo isso, assista, beleza? E aqui, agora vamos falar sobre CFD. Vamos lá, gente. A gente no Brasil é muito acostumado a operar dólar e índice, mini dólar, mini índice. Aquilo é um contrato futuro, tá? É um derivado, tá? Por que é um derivado? Porque existe o principal e existe o que deriva dele. Eu sempre brinco, por exemplo, que o IBOV, o índice Bovespa, aquele que o William Bonner falava na Globo, e hoje o índice Bovespa dá tantos mil pontos, etc. Enfim, ele é o pai do índice futuro. Por quê? Porque o índice futuro deriva dele. Ponto. Né? Então, mini índice e mini dólar que a gente opera, eles têm os ativos principais e os dois são derivados, né? O CFD, tem muita gente que não está acostumado com esse nome, né? Fala, mercado de CFDs. O que é isso? O que é esse contrato? Como é que ele funciona? Ele é um derivado também? Como é que é isso? Então, ele é um derivado, ou seja, quando você vem, por exemplo, na FCA e você quer a classificação desse ativo, é um derivativo. É um derivativo, então ponto final. E o que você explicou é verdade, né? Então, assim, um derivativo, a característica dele é que o preço sempre vai derivar do que a gente chama de ativo subjacente. Então, por exemplo, se eu pegar um CFD de Google, ele vai derivar o bid, o ask dele, o preço de compra e de venda, vai derivar do preço da ação cotada na bolsa. Perfeito. Tá? Se você pegar o derivativo, inclusive, do euro-dólar, tá? Ele vai derivar do preço listado na bolsa do contrato futuro do euro-dólar ou do preço à vista. Tá? Montar a precificação do CFD já é uma outra conversa, mas basicamente assim, CFD é um contrato derivado, tá? É um derivativo, onde você negocia a diferença de preços. Então você não adquire o ativo como tal, mas você especula, você negocia a diferença de preços dele e a corretora oferece um bid, um ask, um preço de compra e um preço de venda para esse ativo e o cliente pode negociar. Vantagem desse contrato, né? Porque CFD é Contracts for Difference. Então, contratos por diferença de preço. É um contrato para negociar a diferença de preço. E ele tem algumas vantagens. A primeira delas, que acho que é o que todo mundo busca, é a alavancagem. Tá? Então, assim, alavancagem e em função da alta alavancagem você consegue operar com valores pequenos, controlar grandes quantidades, que é um acesso ao mercado que muita gente não conseguia ter. Perfeito. Então, muita gente não conseguia operar um contrato de Nasdaq, depois esse contrato foi para o futuro, para o mercado futuro, né? Então, pega o contrato futuro de Nasdaq, ele virou mini, virou micro lá na CME, e depois ele vem aqui para o contrato por diferença, que é você conseguir investir muito menos do que um microcontrato lá na CME, na Bolsa de Chicago. Boa, tá.
Por que você acha que isso está crescendo no Brasil? Cara, na verdade, qual é a sua concepção? Não é que está crescendo no Brasil. Sendo bem sincero, assim, está crescendo no mundo. Tá? Primeiro, né? Então, acho que assim, tem uma questão da tecnologia. Antes, pensa como é que era há 20 anos você operar. Então, você precisava ter um broker, esse broker precisava estar no pregão, ele precisava falar o preço, você ligava na mesa, a mesa passava para o broker lá embaixo, etc. Pensa que isso tudo vai indo para a tecnologia. Então, plataformas, você pode fazer desde casa, a liquidez vai aumentando conforme o varejo vai crescendo e tudo mais. Então, assim, ele cresce no mundo basicamente em função da tecnologia. A tecnologia permitiu que na palma da sua mão você consiga abrir qualquer operação e qualquer posição de qualquer ativo no mundo, tá? E eu acho que tem o segundo ponto, que eu acho que aí tem um divisor de águas para o mercado financeiro, que é a entrada de pessoas como você no mercado, ou seja, que você antes operava de casa, você tinha lá o seu grupo de amigos onde vocês conversavam, e hoje você pode ir para a rede social. Você pode ir para o YouTube, você pode ir para o Instagram, e isso também chega na palma da mão das pessoas. Então pensa que a tecnologia favoreceu no quesito de você poder ter acesso ao mercado financeiro, ter uma plataforma digital, uma plataforma online onde você baixa e opera, e por outro lado, uma questão de um monte de criação de conteúdo falando desse mercado. Okay. E aí o Brasil, eu acho que ele vive essa ebulição, porque o brasileiro ele é muito engajado em rede social. Muito, né? Então, assim, e é um país muito grande, são 200 e poucos milhões de pessoas que consomem muita rede social e acabam consumindo também mercado financeiro. E eu acho também que o brasileiro tem um quê de mercado financeiro, assim. Eu acho que a natureza do brasileiro, ela é bem propícia a essa questão de tomar risco, de operar, se você A gente vive em risco. A gente conversava de... A gente guarda no Brasil, tá no Se você olhar, por exemplo, o mercado local, colombiano, mexicano, de América Latina, da África do Sul, ele não é tão pujante como o brasileiro. Então, a gente tem grandes cabeças, grandes cérebros, grandes instituições no Brasil que também fizeram que o mercado financeiro fosse democratizado. Então, acho que essa junção de tecnologia mais consumo de conteúdo em abundância, acho que fez com que essa questão do mercado financeiro internacional no Brasil crescesse tanto. Já que a gente está falando desse crescimento, principalmente em termos mundiais, né? Qual que basicamente quais são os ativos mais operados hoje? Dentro da TIF. Dentro da corretora, e não é muito diferente do brasileiro, ou seja, basicamente são os principais. O primeiro é ouro contra dólar, então o XAU-USD é o ativo mais operado dentro da corretora e provavelmente entre todas as corretoras. Hoje o segundo é o CFD de Bitcoin, que não era até ano passado. Até ano passado? Até ano passado não era. Já é o segundo. Ele ficava entre os top 10, mas não era. Eu acho que essa última grande alta no preço, quando tocou máximos históricos, final do ano passado, começo desse ano, fez com que o Bitcoin chegasse e estabilizou. Tá? Depois euro-dólar. Tá. Depois bom de operar ainda. Euro-dólar tem essa questão de spread muito baixo e 24 horas operando, né? Você tem Libra-dólar depois, e aí empatado com Libra-dólar você tem Nasdaq e Standard & Poor's. Tá? Então, assim, esses 5, 6 ativos, eles são a grande massa da corretora. É onde a maioria dos clientes operam. Forte. Aliás, o euro-dólar é muito bom de operar, viu, gente? Bom pra caramba de operar. Eu, ultimamente, tenho operado Nasdaq, que é onde eu tô operando mais pesadinho, né? Eu falo, inclusive, que eu dei uma zicada que na semana seguinte eu comecei, o mercado ficou de lado, aí eu fiquei puto, aí depois o mercado começou a andar, né? Enfim, eu falei, cara, porra, né? Será que eu ziquei o negócio? Você é o zicador do mercado? Eu falei, cara, eu ziquei o mercado, certeza, né? Eu acho que você colocou tanto dinheiro que fez preço em alguma coisa ali, algum player não quis falar, isso, esse cara tá tomando posição, eu vou ficar fora. Isso é algo interessante, inclusive, já puxando isso, né? Cara, você tem de cabeça a diferença, assim, quantas vezes, por exemplo, um Nasdaq é maior do que o nosso índice? Você tem de cabeça? Não tenho. Assim, de cabeça eu não tenho, mas assim, eu consigo dizer para vocês que só o que gira, por exemplo, de volume de trading de Apple, eu não tô falando Nasdaq, tá? Volume de trading de Apple é mais do que toda a somatória do volume da América Latina inteira.
Não. Então, só o volume operado de Apple nos Estados Unidos... Eu achei que você ia falar do Brasil. Não, na América Latina inteira. E eu não sei qual que é o multiplicador, viu? Assim, eu sei que é maior, mas assim, pode ser até 5 vezes maior. Pode ser, é bizarra a diferença. Então, assim, e Apple compõe o Nasdaq, né? Então, você imagina tudo que vem atrás depois. Por isso que eu falo assim, a pessoa que está operando B3 e começa a operar Nasdaq, bom, você opera. Sim. A realidade é completamente diferente. É diferente. Completamente diferente. Em questão de liquidez, em questão de horário, como se movimenta, quanto se movimenta, volatilidade, a quantidade de informação disponível, quantidade de relatório disponível. Quantas pessoas não geram relatório de Nasdaq e quantas geram de B3? Cara, o que você acha? O cara vai começar no mercado agora, no mercado internacional. Mas ele já opera Brasil, por exemplo. Tá. O que ele tem que aprender antes de operar? O que ele precisa se sintonizar? Tá, ótimo. Então, assim, ó, essa é uma pergunta muito boa, porque muita gente desiste no começo, porque o cara vem de uma questão, de uma realidade de número de contrato com alavancagem fixa, né? Mais ou menos essa é a relação na B3. E quando ele vem para fora, ele tem que escolher o tipo de conta, o tamanho da alavancagem, tá? Ele já começa a se atrapalhar. Então, assim, a primeira coisa que você precisa aprender se você começa a operar mercado internacional, você precisa entender o conceito de alavancagem. Não é simples, tá? Eu demorei uns 6, 7 meses quando eu trabalhando numa mesa de operações para entender como é que com 10, 20 dólares eu negociava 10, 20 mil dólares no mercado. Sim. É difícil. A gente até pode depois, cara, gravar um conteúdo educacional disso. Então, alavancagem é a primeira coisa que você precisa saber. Lote. Você precisa entender o que é um lote e de que ativo. Então, o que é um lote de euro-dólar, o que é um lote de ouro, o que é um lote de libra-dólar. Isso você precisa entender. Então, alavancagem, lote e o conceito de margem. Você precisa saber alavancagem, lote e margem. Eu vou te dizer que se eu contratasse alguém hoje que não entende nada de mercado financeiro e quisesse trabalhar comigo, ia ficar 3, 4 semanas só olhando lote, margem e alavancagem. Tá. Lote, margem e alavancagem. Tá. Não é fácil de entender, toma um tempo, precisa de estudo porque não é igual na B3. E essa é a maioria da dificuldade que o pessoal tem. A partir daí, aí é leitura de mercado. Aí cada um. Se você opera com seu, padrão de 500, se o seu gráfico é preto e branco, verde, vermelho, seja lá o que for. Assim, e agora, o ponto que eu acho que todo mundo deveria aprender bem, independente do mercado que opera, chama-se gestão de risco. Eu ia falar isso agora. Cara, pega o vídeo do podcast em que eu ensino aqui a base do gerenciamento de risco e segue. Se você seguir aquele gerenciamento de risco, você pode operar em qualquer lugar do mundo. O que você quiser operar, entendeu? Você pode chegar lá na ativa, pegar a lista de ativos, vai ter 1 milhão de ativos lá para você operar. Você pode operar qualquer um deles, desde que você siga aquele gerenciamento de risco. Aí você não vai ter problema com alavancagem, você não vai ter problema com margem, você vai ter problema com nada. Entendeu? Desde que você siga o gerenciamento de risco, né? Mas é isso que o Bruno falou, é muito importante entender, né? Porque... cara, porque assim, a unidade de negociação é lote. Mas os caras no Brasil não entendem isso até hoje também não, tá? Mas, cara, tudo bem. O cara não sabe o notional de um mini dólar até hoje. Não, tudo bem. Isso não significa que tá correto. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Precisa aprender. Assim, gente, o mercado financeiro é uma coisa complexa. Cara, nós estamos no meio do centro financeiro de Londres. Aqui estão as melhores cabeças do mundo junto com Nova York, assim, os melhores engenheiros, os melhores traders estão aqui em 8 quarteirões. Então a gente está sentado no miolo onde estão os melhores traders do mundo. Vocês não têm dúvida que esses caras, para chegar onde chegaram, estudaram pra cacete. Estudaram muito. Boa. Cara, a gente tá no meio do centro financeiro. Aqui estão as melhores cabeças nesse prédio, tem as melhores cabeças, do outro lado tem as melhores cabeças, aqui nesse escritório tem as melhores cabeças. A diferença desses caras é que eles estudam desde o começo muito e estudam todo dia aqui. E aí, o indivíduo entrou. Você já deve ter uma amostragem significativa disso, acredito eu. Quais são os maiores erros dos traders brasileiros aqui? Cara, eu acho que os maiores erros dos traders brasileiros aqui é o maior erro dos traders do mundo, que é tentar, primeiro, acreditar em promessa inválida, né? Aquele negócio, faça 2% ao dia, 3% ao dia, vou trabalhar com stop diário de X para conseguir... Assim, você começar no mercado com uma arma na cabeça de que você precisa fazer 2% ao dia, cara, é a maior loucura que existe no mundo. Se você for aqui em volta e falar com qualquer pessoa que você
Você é trader e precisa fazer 2% ao dia, 1% ao dia, você é expulso do centro financeiro. Não, os caras vão rir, não vou sair daqui. Exatamente, vai passar vergonha em outro lugar. Aqui não, né? Então, assim, essa... o Ruda tá rindo aí. Então, assim, aqui não. Então, esse negócio pode tirar da cabeça. Tirar, vão ter dias ruins, vão ter dias bons, vão ter meses ruins, vão ter meses bons. O grande segredo, o que a galera erra? Então, essa é a primeira e a segunda. Não faz gestão de risco. A gente tava lá conversando com ele, mas ele falou assim, cara, como é que pode um cara não colocar stop loss numa operação? Gente, o dono da corretora, tá? Como é que pode? O dono da corretora. O cara assim, opera a corretora milhões. quer que o povo gira, a corretora quer que eu o quê? O dono da corretora falando indignado, ele falou assim, cara, eu não entendo por que os traders não usam a porra do stop loss. Por que os caras abrem a operação e tiram o stop loss, ou não posiciona. Às vezes tá posicionado, arrasta, tá posicionado, tira, ou nem coloca. Então, assim, gente, gerenciamento de risco, só que eu acho, assim, então, assim, querer obrigatoriamente num mercado de renda variável ter uma renda fixa, né? Assim, vai contra, assim, Total. 1% ao dia é uma renda fixa que você coloca na cabeça, só que o mercado de renda é variável. Sim. Aí você vem com isso na cabeça e não controla seu risco. Então, assim, não controlar o risco, gente, é questão, é reflexo de morte em qualquer coisa. Eu falo assim, isso aí é igual, a gente falou várias vezes isso aqui, é igual você aprender a nadar. Assim, cara, vai ter dificuldade, você vai engolir água, puta, você vai ter um monte de problemas, você vai ter trauma às vezes, tal, o que você não pode? Morrer. Porque se você morrer nadando, você não nada, não tem a segunda chance de nadar. Então, não morrer no mercado financeiro é fundamental. E o que é não morrer? É gerenciar bem o risco. Se você gerencia bem o risco, você tem menor chance de morrer. E se você tem menor chance de morrer, a ideia de que você tenha continuidade é muito maior. Então, assim, esse perfil que vem... É batata, assim. 100, 200 dólares, você tem direito de depositar o quanto você quiser, tá? Assim, para mim não muda nada, para corretora não muda nada. Óbvio que quanto maior o nosso volume, mais a gente vai operar e a gente vai ganhar dinheiro, com certeza. Sim. Mas se você vai começar com 100, 200, 4 mil ou 5 mil dólares, essa é uma decisão sua. O que você não pode, que a gente vê errado? O cara vem com 100 dólares e acha que vai fazer 250 de lucro na semana. Sim. E vai dar uma pedalada enorme. Esse cara morre na praia. A chance de ele morrer na praia, assim... tô falando, ele morre na praia, a chance de ele morrer na praia é altíssima. Não façam isso. Controlem bem seu risco, pensem que isso aqui é uma maratona. Não é um tiro de 100 metros. Boa. Tá bom? Boa. Tá. Pra gente poder concluir, e inclusive, vou fazer um pedido. Vai. Será que a gente depois consegue falar com o cara que era trader lá de casa? Vamos ver se eu vou ter que pagar um dinheiro pra ele. O cara é trader mesmo, eu falo. Botar uma cash. Ó, agora pra gente encerrar, o que você acha que o trader deveria fazer antes de começar no mercado financeiro no geral, tá? Você acha que ele deveria... Eu vou te dar duas opções. Eu tenho um bate-bola de jogo rápido aqui, mas eu acho que o formato do episódio não é bate-bola de jogo rápido. Não é pra te ferrar. Tá. É pra te fuder. Você acha que esse cara, ele deveria procurar, por exemplo, um mentor, ou ele deveria estudar a base primeiro e depois procurar um mentor? Eu acho que estudar a base primeiro. A base primeiro. Sabe por quê? Porque essa coisa de mentor, ô Vasco, assim, eu tô pensando aqui como foi a minha vida, assim, como é a das pessoas que eu conheço, assim. Né? A gente falou lá com o Elimar, o que ele fez primeiro? Estudou ou foi atrás de um mentor? Sim. Então, assim, eu acho que o mentor, até para você tirar o melhor dele, você precisa chegar com um certo conhecimento. Você precisa chegar com uma base. Concordo. Entendeu? Então imagina que assim, a gente vai conversar aqui com um puta trader amanhã e a gente não entende nada. O que é lote, o que é alavancagem, o que não sei o que. O cara tem meia hora para me atender. Qual que é a chance de eu me frustrar e ele se frustrar? Enorme. E eu acho que hoje tem uma quantidade enorme de conhecimento na internet que não tinha na minha época. Sim. Assim, cara, eu aprendi de livro, eu aprendi de olhar os outros fazendo, sentar do lado do cara e ver os outros fazendo. Então, assim, com a quantidade de informação disponível que tem na internet hoje sobre mercado financeiro, fazer prova, fazer teste, comprar curso, tal, não sei o quê, tem muita coisa boa. Então, faz uma base legal primeiro. Cara, mas base legal não é 2 semanas lendo.
estuda, vai entender, vai ver. Cara, fica numa conta demo, vê um... Ou vai para real e opera cents. Ou vai para real e opera, cara, 0.01, exatamente, opera 0.01 lote, coloca um stop loss lá e vê como é que é a sensação de perder ou ganhar $10. Porque o que eu falo, cara, $10, você ganhar ou perder, não muda nada a realidade da tua vida, você vai perder ou ganhar R$50, é mais você testar. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Você tem muita informação hoje e as pessoas não utilizam a informação. E ao contrário, às vezes utiliza informação ruim. Boa. Ruim. Tá. Então, cara, dá uma estudada, tem muito material, manda mensagem pro Vasco, manda mensagem para mim, a gente sempre sabe qual que é o material bom que tem na internet para você poder estudar e começar. E aí acho que depois você vai conseguir tirar muito melhor do seu mentor qualquer informação depois disso. Boa. Concordo. Cara, obrigado. Valeu. Obrigado por ter estar aqui recebido também. a gente aqui, né? Como eu falei para vocês, a ideia foi uma ideia meio louca, as coisas deram certo, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí minimamente, né, do que o Bruno falou. Ainda nesse episódio aqui, não sei como é que vai ser agora, enfim, mas nós vamos catar o trader de Chicago ali pra gente trocar uma ideia com ele. Valeu. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Meu jovem, é o seguinte, eu vou deixar o Budá fazer esse bate-papo com o Duncan. O Duncan, cara, é um trader de Chicago, pra vocês terem uma ideia. Hoje ele opera a própria conta, né? E ele também é CEO aqui da Tipner, né? A empresa inteira é lotada de traders, tá? Então eu vou deixar o Budazito fazer as vezes aqui para nós, beleza? Vou ali fazer uns 3 para ver se eu perco dinheiro aqui de fora, porque lá no Brasil eu já perco também, quem sabe eu não perco dinheiro. Usando a minha conta, né? Yeah, that's it. So, manda pra Boa. Fala, galera. Tudo bom? É um prazer estar aqui na TIC1000 em Londres, entrevistando o Duncan, que é tanto o CEO da empresa como trader. Só que neste momento eu vou falar com o trader. I'm telling them that right now I'm talking to the trader. Oh, okay, right. Not CEO. My thing is the trading. The trader. Yes, it's like with me and Vasco. Vasco take care of the business. I take care of the trading part. So Duncan, first of all, thank you very much to get us here, to talk to us, to give your time. Could you tell us, please, a little bit, how did you start? Of course, yeah. How did you get into it? Well, first of all, it was very, very good to see you. And thank you for coming to our offices in London. So, I mean, the story, I feel quite old when I sort of talk about it, but the story starts, I suppose, when I was about 16. Okay. And I used to do work experience after school, during the holidays, on the old Life floor, the London International Financial Futures floor, which was based in the Royal Exchange. And that was around 1984, 85, just before obviously the big crash. Yes. And I was a runner on the floor, and I used to collect tickets from the traders and send them in to get cleared, all in one space. So that was my introduction to the whole sort of trading experience. And then I moved to various exchanges after I left school and university, before heading out to the Chicago Mercantile Exchange. Wow, that was an amazing start. Yeah. So it was pretty noisy, I guess. I know in Brazil it was very noisy, the floor. Yes. It was very confusing. A lot of different nicknames and codes for everything. I guess it was pretty much the same. Yeah, so yellow jackets and colored jackets, pit traders, phone clerks. And I experienced that certainly on the Life floor and then LME. I ended up in the Sydney Futures Exchange for a brief period of time while I was traveling. And the longest stretch I had was on the Chicago Mercantile Exchange, which is the largest exchange in the world by definition. So Chicago is the CMA, Chicago Mercantile Exchange, CME, é onde estão os contratos futuros de Nasdaq, os contratos futuros do S&P, do ouro e tudo mais. Myself, I used to trade a lot CMA futures, gold, Nasdaq, S&P, and some coins as well, some Forex. How did you get
this Chicago experience, it came because you started with futures as well. How did you start exactly the futures itself? It all started with futures. So everything London started with futures, and right? then to the Chicago Mercantile Exchange, and I was on the S&P pit. Not necessarily actually in the pit, but as a phone clerk pushing orders into the pit. But it was a great experience to fully understand how the market, how the dynamics of the market worked. It requires a certain element of physicalness, yes, which clearly I didn't have. But okay, you had to be incredibly quick-minded, and the market could turn on an instant. But that certainly shaped my trading my trading after leaving the pit. I was more geared towards trading from screens. So that was a slightly longer term play rather than the local jobbing within the sort of trading environment as a trader. Fantastic. First of all, it reminds me the story of Jesse Livermore. Oh, that started very young. Yeah. Actually, he was even younger, but starting very young, writing the prices, more or less, it reminds me something, and then starting trading his own money and everything and growing up. It is very interesting. In Brazil, our republic, I guess 90-95% of them starts with futures. Yeah. I also trade stocks. I like to, but for longer positions. Do you trade stocks as well? I do as well. But first of all, Jesse Livermore. It's a great book. If anyone hasn't read it, was it Memories of a Stock Operator? Is that right? Yes, exactly. It's a great book. No, it's mandatory. It's mandatory. It's a master one. Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. My trading is very similar to what you're saying. Actually, is from an investor perspective. Equities, you want to hold equities, and there are tax efficient mechanisms in the UK that ensure you hold positions for long periods of time, and that's great because hopefully the market with a bit of compounding is always going to go up, and it's good to have that solid base. Do I trade against my equities? Not really, exactly. not exactly, but I do trade the Nasdaq and I do trade the S&P as futures or as CFDs, depending on how that's going. But I don't tend to look at my equity portfolio and go, I need to hedge or I need to do this. One is an investment product for me. The other one is trading product. Two different disciplines, really. Yeah. Okay. I completely understand. You don't mix. I don't tend to mix. It's not to say that you can't mix, and the futures are a great hedging tool for a portfolio that you think might go down, but it's incredibly difficult to suddenly go, I think the market is going down, because I've probably been saying the market's going down for 3 years now. Yeah, but I hope so, because I'm short in Nasdaq now. Well, I've got short positions as well. And I'm a long on gold. Well, let's see. Good luck. Or it will be, or both gain or both stop losses, but that's fine. It's quite interesting that you talk. One element of trading is actually, can you trade multiple markets at any point in time? And the answer is actually yes, you can. If you have a strategy that allows you to do that, especially if you're day trading. Yes. Some people just want to focus on a particular market. I completely understand that. I'm sort of like that, but if you are turning a strategy into an algorithm and it works for one product, then it should work for another product. Yes. That is a strategy. This is technique. Yeah. Of course, you cannot be long in S&P and short in Nasdaq at the same moment. This is true. It doesn't work. But perhaps Nasdaq or S&P versus gold, then you can do something. I completely agree. Tell me something. It is completely different to trade from your computer than
there in the floor in Chicago. How did you do this adaptation? Was it hard? No, my preference was always non-pit orientated. Aha. I just found it much easier just to be able to look at stuff and take my time and not get rushed into the madness of the floor. And it really is mad. And you have, it's very emotional. You have to manage those emotions. And when you take yourself out of the exchange and you have a laptop or a bank of screens, it gives you time to really make those sort of trades that, for me, work much better. Aha. I like silence when I'm trading. I like to be concentrated. I cannot imagine myself there on the floor and trading. At least from the movies, I was never there. This reality didn't belong to my story. Could you tell us a little bit about your technique? How you like, when you open your chart, what you are looking for? You are a trend follower. Do you like to trend to trade trends? Do you like to trade when the prices are in a range, in a large range or a small range? Can you tell us just a little bit about? I was fortunate enough to be in an environment where we were developing quantitative strategies with a mathematician that was Oxford based. And one of the sort of precepts of that was he utilized this 5 and 20 moving average. And a lot of these quant funds do that. If you're a trend following operation, you tend to use some sort of moving average as your basis of a strategy. That allows you to be either in or out, but never flat. So you always have one, you're always in a market in one direction. I've developed over time, and my most recent sort of process, given day jobs and all the rest of the sort of elements, is to trade intraday, but with the ability to trade and hold positions for longer than for one day. So I will not get pushed out of a trade at the end of the day if it's not going according to plan. So fantastic. What I tend to do is I like shorting the Nasdaq, and it may be totally weird for some people, but I find it easier to short the Nasdaq than actually to go long of it. And the fear, it's a fear element for me, is that one single moment in time when it all goes wrong, when the market dumps and there is no market. So that's for me, is that big fear factor. Now the market can always go up, and it will go up, and it's going up right now. But it's just in my mind, I have this fear that there is going to be some moment in time when there is no market. Here in English, do you also say that the market goes up by stairs and goes down from the elevator? I know, not really, but I like the analogy is absolutely perfect. Yeah. So my strategy is I look for strength in the Nasdaq during the day, and I will sell into that strength. Fantastic. Okay. And I look to take only a relatively small profit, but I don't use stop losses. Maybe I should, but I don't. What I do is I have an absolute limit profit take, but I overlay my short positions if they aren't going the way I want them to go by selling small. And then I have a firm limit on the total amount that I would ever hold in a short position. Okay. And I then use that as an overlay with options. Okay. So I sell Nasdaq, and I then sell puts if my day positions continue to the following day. And then I have effectively a stop for maybe 10 days maximum. I can hold positions. And then I'm out. It is fantastic, because what you are saying
You are not a day trader or a swing trader. You are just a trader. And the market decides if this position is going to be intraday, if it will finish today, in the same day you open it, or if it will take 2, 3, 10 or 10 days. I mean, typically, 90% of the time, I am out of a position by the end of the day. It's that simple. Yeah. There are those moments in time, and right now we're talking about moments in time where the Nasdaq has continued to move upwards. But I'm happy. And this is, I think, when we'll get onto the sort of concept of discipline. I'm happy that it's happening. I'm selling options, so I'm making premium, and I'm not too worried about my positions that I have right now. But I know if I continue these positions now, it's going to be another 3 days. Yep. I will be out in 3 days' time. Okay. Irrespective of whatever. And that's where the discipline comes in. The discipline. If one can keep discipline, then you have controlled most emotions that you probably have when you come to trading. There is something, every time I had the chance to talk to real traders, because I don't know in England, but in Israel there is a lot of fake traders. So every time I had the chance really to talk to a real trader, I love to ask, like, which kind of qualities should one develop to win in this career? So you just said about discipline. For myself as well, I see discipline as something that completely mandatory, as a quality, if you have or not, but you have to develop. You must have. Yeah. There is no, cannot argue with it. There is nothing to talk. You have to have. Yeah. Could you tell us, please, a little bit more about this? Which kind of qualities? I think you have to experience the pain before you really fully understand what the discipline really is, unless you can do it beforehand. But for me, there are two things. One is discipline, and one is the exposure you put yourself through within a trade. I.e., you never overexpose or over leverage yourself. Those are two mandatory elements for me, because I will sell today. I may well sell tomorrow with adding to a position. I may well sell on the third day, but like I said, on the third day, and then that's it. That's it. And then I wait and I will sell options, and hopefully I may break even. I may lose a little. I don't mind that. But as long as I have done what I said I was going to do, that is the most important thing, isn't it? Oh, like you have a plan. And you trade the plan. Yeah, that's fantastic. I completely agree. Yeah. I love your way of seeing trading. You know. So, I mean, it works for me, but it doesn't work for anyone. I mean, again, we talk about people say you must be mad selling the Nasdaq when all it does is go up. But obviously, it does have these moments in time as well when it's pretty scary. But it's also a market that moves. Just like gold as well, it has some nice shapes to it. And when we're talking about moving averages, I use a 5 and 20 point moving average. Exponential or the simple one? Simple. The simple one. But keep it simple. Keep everything simple. You keep it simple. Someone can describe to me exponential versus simple in 4 words, then I'm happy to listen. So everything has to be simple. In life as well. Do you see connection between trading and life? Do you try to connect like simple? I'm a simple person. Therefore, but you take risk, but you control the risk. Do you see yourself acting as a trader in real life? I see other people acting far more like that. Easy. I like to let the dice roll from time to time, and life, you can't change life. You can't manage life. You can manage trading, I suppose,
Life throws lots of different curveballs at you. Yes. And so does trading to a certain extent, but you always know where you are when you're trading. You don't necessarily have the capability of managing life experiences, I suppose. Yeah, that's true. That's true. Too many variables. As well, as well. And tell us, please, what are right now your favorite assets to trade? I guess Nasdaq is one of them, right? Nasdaq is a beautiful market to trade, but I think you have to be aware, obviously, of all the constituents in there, and learn about how the mechanics of the futures are working, and any product you're trading. You've got to know, you've got to understand how everything is set up. You know you can't compete with people who have information faster than you. Therefore, you have to have tactics that allow you to at least reduce those odds. Yes, that's true. I love the conception of having an edge. Yeah. And of course, if you don't have this amazing information before everybody, you have to have a decent, very good technique. Yeah. Getting to the end of this short interview, Mr. Duncan, how long do you think someone needs of training to become a real trader? Because sometimes I see people saying, for me, very unrealistic, 3 months, 6 months, 1 year. What happened with me, it took me a couple of years. Yeah. I'm talking years. I'm talking about between 3 to 5 to get to the break even. And then afterwards, step by step, stone after stone. Yeah. What's your experience tell us? I think you can read books, you can set down a plan, and that can start working immediately for you. But I still think you may have to go through some experiences that solidify that solidify how you trade. And it's all about a learning experience as well, isn't it? So I wouldn't say that I've ever stopped learning, but you can discipline yourself, and you can continue to maybe finesse a trading sort of environment. But the other thing is that every day is a new day. Yes. And that's the great thing. You can close a book, reopen it the following day. It's a clean piece of paper, and you can get on and trade. So even after so many years of trading, do you feel yourself as still learning? I think anyone who doesn't feel that is going to end up in trouble, I think. In life, not only in trading. Maybe in life, life as well. Yeah, for sure. Let me just see here, because I have some questions. I have one question, a final question. How did you learn to deal with the losses? How was this process of, because in the beginning it's very painful. Yeah. In the beginning it's very painful. Nobody wants to come to trading to lose money, but it is part of the business. You will. Finito. It is, for me, it is, you're looking at a screen. Yes. You know what you want to do. It's not going quite according to plan. You tend to take your profits far too early. You let your losses run, and over time, if you can harness that, it's okay. It's all right. Which actually, for me, sometimes means I just you walk away, you turn off, you go and do something else. I use this technique as well. Watching is fascinating in some respects, because you are contradicting what you're meant to be doing, but at the same time, there's an emotional sort of feeling. You have an attachment to this trade, and you also, you want to be proved right. But Yes. I think over time you can just you can let that go, and it's when you put if you have a stop, you have a profit take. If you're happy with those,
You don't fiddle around with them too much. You can ride those sort of environments out. If you're continually making losses with the strategy, then it's a rethink sort of moment. Yes. But if you are continually messing around when you think, oh, do you know what, that would have made money, you know. Yes, the discipline. Huh? And I think it should be, one way of doing it is if you are a day trader, go on a very short time frame, put on a trade, and then see how you are reacting to that trade. You know, because even if you make, I don't know, $5, $10, or lose $5, $10, there's still a tendency to stop a trade. And if you can get into that habit, especially with trading moving averages, which I like to trade, and you are trying to sort of hit those points, as long as you keep doing them, you will be okay. It's as simple as that. And that's where the discipline comes in. Yes, perfect. It's so good to talk to traders. Mr. Duncan, could you give perhaps a last saying to our public in Brazil that are getting to know Tickmill as well? Many of my traders are also opening this account at Tickmill and operating with us. Yeah. Could you give us some final words for these young traders that are working hard? So, I mean, Tickmill is a well-established CFD and futures and options trading brokerage. We have about 280 people in the group. We're regulated in multiple jurisdictions, and we have a philosophy that we're here to serve. So what we put out is the message that if you can always reach us. We will give as much information as we possibly can. We'll have mentors and individuals that will help you along the journey. And really, trading is the most beautiful of experiences, and that's how it should be. And the more people who engage in it and do well, the better that Tickmill feels about everything. So, good luck. Thank you very much for your interview, for your time, your words, and I'm super sure people in Brazil will get into this boat with us. Thank you very much. Well, thank you very much indeed.